Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Vamos dar início a mais um estudo da nossa série Obras da Carne e Fruto do Espírito. Que você possa nos acompanhar aí e desfrutar desse momento também. Comigo, Pastor Marcelo. Olá, meus irmãos, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja conosco. Mais uma vez aqui com Samuel, com o Bruninho, com vocês, para a gente falar desse assunto tão importante que é o fruto do Espírito. Assiste toda a série, vai ser muito importante para a sua vida e compartilha porque pode ser muito importante para a vida de muito mais pessoas também, tá bom? Pastor, faz uma oração para a gente, por favor. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nós nos encontramos nesse momento para meditar na Tua Palavra, Senhor. Ilumina as nossas vidas, a nossa compreensão, quebranta o nosso coração para amar essa palavra e ter desejo profundo em obedecê-la, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Bom, na nossa sequência de estudos aqui, já há alguns dias nós temos falado sobre as características do fruto no Espírito, né? Como a gente já frisou bastante, a Bíblia fala de um fruto, né? Um único fruto, que tem várias características, ou como a gente gostou de fazer a analogia com a mexerica, né? Isso. É um fruto com vários gomos. Um gomo sozinho não é um fruto, e o fruto sem os gomos também não é um fruto. Então, nessa caminhada nós já falamos do amor, o amor que vem como ação do Espírito Santo, a alegria, e hoje nós vamos falar da paz. O texto que nós estamos lendo é Gálatas capítulo 5, e hoje nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém. Amém. Pastor, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito da paz, né? E assim como a gente já falou sobre o amor e a alegria, essa paz que nós podemos viver no Espírito, que nós podemos experimentar no Espírito, é muito diferente da paz que a gente pode experimentar, que a gente pode ter algum tipo de relação fora dessa ação do Espírito Santo. Que paz é essa? Né? Quer dizer, um primeiro ponto para a gente já pensar sobre essa paz é que o significado que a gente dá na palavra, né? Então, a maior parte de nós, para a palavra paz, entende a ausência de conflito, a ausência de guerra, né? Então, a gente restringe muito, né? A ausência de conflito, a ausência de guerra, podem ser paz? Podem, mas não é somente isso. Existem outros elementos nessa paz, principalmente nessa paz que nós estamos vendo aqui como fruto do Espírito. Essa paz aqui que Paulo fala, ela tem uma ligação muito grande com a palavra que é usada no Antigo Testamento, que é o Shalom. Shalom também é traduzido por paz. Mas essa paz não é uma circunstância. Estar sem conflito é uma circunstância. Estar sem um país não estar em guerra é uma circunstância, um evento. Essa paz que a Bíblia fala, ela vai muito além. É um estado de ser, um estado de espírito. Né? Quer dizer, é uma paz que ela só é completa, tal como o fruto do Espírito, ela só é completa quando ela também tem os elementos, que é estar em paz com Deus, estar em harmonia com Deus, estar em harmonia consigo e estar em harmonia com o próximo,
pelo menos com o próximo com o qual é possível ter harmonia. Então, quando eu vou falar assim, eu estou em paz no meu coração, ok, mas não é dessa paz que Paulo está falando. Sim. É uma paz de harmonia, mas é preciso ter essa harmonia completa, né? A harmonia na relação e na comunhão com Deus, a harmonia consigo e a harmonia com o próximo, que é possível viver em harmonia. Aí quando você encontra essas três circunstâncias, esses três elementos, aí você pode dizer que você tem a paz bíblica. Sim. A gente falou bastante, né, quando a gente falou das outras características que a gente já comentou do fruto do Espírito, que é algo que está acima das circunstâncias, né? Uhum. Tanto a alegria quanto o amor, e agora a gente falando sobre a paz, é uma paz que está acima da circunstância, né? O conceito mais comum de paz, para uma linguagem geral, né? É isso, né? A ausência de conflito, a ausência de situação de guerra. Basta a gente falar sobre isso, né? Quando a gente fala a palavra paz, imediatamente, ou pelo menos na minha cabeça acontece isso, eu já lembro de uma situação de guerra, uma situação onde foi alcançado um tempo diferente, a guerra foi superada, alguém chegou à vitória. Sempre tem essa comparação muito próxima com o conflito, né? Mas se a gente for olhar a paz apenas por esse aspecto, e também podemos olhar por esse aspecto, o nosso país hoje não é um país que está em paz. Exato. Nosso país hoje é um país em conflito. Em conflito. As pessoas não estão em paz. Elas estão conflitando umas com as outras. Exatamente. E o que a gente percebe nessa ação do Espírito Santo em nós é que essa paz, como você falou, né, um estado de ser, né, um ser que respira a paz, que está em paz consigo, com Deus, que está em paz com o próximo, mesmo em meio às situações mais adversas, né? É uma situação, um estado onde a circunstância, por mais que ela mude, não vai afetar, né? O texto onde Jesus fala dessa paz, né, que é João 14, 27, quando Jesus diz: eu deixo-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo, não se turbe o vosso coração, não se preocupe o vosso coração, nem vos deixem amedrontar. Então esse não se turbar, não se preocupar, não se amedrontar, não está no fato de que as circunstâncias estão bem, está no fato de que nós recebemos a paz de Deus. É claro que as circunstâncias favoráveis, as situações favoráveis vão nos deixar tranquilos, assim como é totalmente possível as situações nos darem uma sensação de paz. Isso não é errado, claro, de forma nenhuma. Você vai fazer uma viagem. Sim. Eu que gosto de ir pro mato. Aquela situação te deixa em paz. E nós temos vivido tempos de pandemia, de isolamento, que a gente não pode sair, que de fato mexe com a nossa sensação de paz, de poxa, eu realmente estou em paz. Conflitos ideológicos, conflitos de violência, que infelizmente o nosso país vive muito, de fato mexem conosco, né? Mas essa paz que Cristo nos dá, né? Essa paz que é fruto da ação do Espírito Santo em nós, supera todas essas coisas, né? Acho que a questão mais importante que a gente jamais poderia alcançar sem a obra de Deus em nossas vidas é a paz com Deus, né? A paz com o nosso Criador, a paz através do nosso Redentor. Isso, situação nenhuma poderia prover para a gente, nem a nossa própria força, a nossa própria sabedoria, nem a ajuda dos outros. Isso somente Cristo pôde nos trazer, né? E a partir disso, essa paz, esse estado de espírito em Deus, nos propicia esse sentimento, esse descanso, como Jesus fala, né? Esse descanso nele,
mesmo nas situações mais difíceis, né? Eu lembro da passagem quando Jesus está no barco, né, junto com os discípulos, e eles vão atravessar ali o mar e de repente Jesus dorme e os discípulos todos amedrontados com vamos morrer, o que vai acontecer? E Jesus ali, acho que aquela situação onde ele está dormindo, né, me remete muito a isso, né? Esse espírito de paz. A minha vida está nas mãos de Deus, Deus tem propósitos para mim e esses propósitos não vão se frustrar, por isso eu estou tranquilo, estou em paz. Jesus levanta do sono, né, e deixa todo mundo em paz de novo quando acalma a tempestade. Então, essa característica para mim do fruto do Espírito, né, de ser estar acima das circunstâncias, é muito, muito importante. Isso faz descansar mais, né? Porque é uma paz que não se perde, né? Às vezes quando a gente fica irritado, a gente costuma dizer assim, tal pessoa tira a minha paz, né? Então, essa paz que eu tenho, ela é muito frágil. Ela é muito frágil porque uma outra pessoa, com um gesto, com uma palavra, com uma ação, pode eliminar esse meu sentimento de paz, né? Porque acaba sendo não um estado de espírito, um jeito de ser. Acaba que é um sentimento frágil que pode ser esmagado por uma outra pessoa. Essa paz que vem de Deus, essa paz, fruto do Espírito, que é a paz que Jesus nos dá, ela é interessante porque ela é uma paz que não se perde, né? Então, ela é uma paz que continua existindo, mesmo que exista conflito. É interessante isso, né? Porque se a gente for entender a paz apenas como ausência de conflito, a gente não consegue nem identificar a paz de Deus. Mas a paz de Deus é algo que consegue coexistir com o conflito. Sim. A gente falou um pouco disso também nas outras vezes, né? Quanto chega até a ser bastante complexo pensar nisso, né? Porque enquanto seres humanos a gente não consegue, acho que equilibrar na nossa experiência, na nossa mente, essas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente falou sobre a alegria, né? E quando a gente gravou o vídeo da alegria, até acho que a gente comentou quanto aquela semana foi dura pra gente, né? E falar sobre a alegria naquela semana era só possível porque Deus tinha propósitos para aquilo, né? Então, de fato, é uma alegria que ela existe e ela é possível em momentos de tristeza. É um amor que Cristo nos ordena que nós devemos amar o nosso inimigo. Então, é um amor que coexiste com a inimizade. Jesus não fala naquele momento, o seu inimigo você tem que ser o seu melhor amigo, você tem que trazer ele para dentro da sua casa. Não, mas é o amor, é oferecer aquilo que Deus nos ofereceu quando nós éramos inimigos. E a paz é uma paz em meio a tribulações, é uma paz em meio à guerra, porque a guerra não pode superar essa paz, porque a tribulação, a luta não pode superar essa paz, porque não foi uma paz que nós conquistamos, foi uma paz conquistada por Cristo. Acho que isso já é forte o suficiente para a gente se agarrar a isso, se apegar a isso e de fato experimentar esse ser em paz, né? E tal como as outras características do fruto do Espírito, não é algo que se vai discernir com a nossa mente humana. Se a gente for tentar compreender essas coisas aqui com a nossa mente humana, intelectualmente qualquer pessoa entende o que a gente está falando. Não está falando nada difícil de ser entendido. Intelectualmente, você está falando que é isso, isso e isso. Mas entender no mundo interno. Com as nossas capacidades, você não vai entender. Quem vai ver a gente falando sobre amor, sobre alegria, sobre paz, vai se irritar se for tentar compreender essas coisas com a mente humana. Vai se irritar. Principalmente porque a gente vive
um tempo de conflito no nosso país. Tudo no nosso país gera hoje conflito. Tudo. As coisas que eram para ser diversão se tornam conflitos. As pessoas não sabem torcer para um time de futebol. As pessoas não sabem dar sua opinião de maneira respeitosa. Então tudo vai gerando conflito, né, no nosso país, principalmente nesses últimos tempos. Então, essas coisas todas que nós estamos falando sobre essas características do fruto do Espírito, vai gerar nas pessoas, muitas pessoas, ou poucas, tomara poucas, mas vai gerar em algumas pessoas o desejo de entrar em conflito conosco. Veja que coisa conflituosa, né? Paradoxal, né? A pessoa vai ouvir e falar, esses dois são malucos, olha as coisas que eles falam, olha o santinho lá, vamos fazer piada, né? Porque a nossa cabeça está para o conflito. Isso só pode ser discernido pelo Espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Não tem como você discernir o fruto do Espírito humanamente, porque é espiritual. É o fruto do Espírito. Não é humano, não é da natureza humana. Ele é algo altamente espiritual. A mente humana não vai conseguir discernir, porque coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Você só vai compreender isso, vivendo isso na comunhão com o Espírito. Tirando isso, você pode ter uma compreensão intelectual, mas você não consegue uma compreensão emocional dessas coisas. Paulo, no final desse texto, no último versículo que a gente leu, ele fala isso, né? Se estamos no Espírito, então vivamos, andemos no Espírito. Que acho que é uma ideia justamente de reforçar, né? Dar uma conotação maior para isso, né? Não é algo que nós podemos produzir, porque tudo que a gente pode produzir é frágil também. A paz, a alegria, o amor, podemos experimentar isso. As pessoas que não são cristãs, que não têm a ação do Espírito Santo nesse sentido que nós temos falado, podem viver uma vida feliz, alegre, em paz, desfrutar do amor, mas não é desse amor. O amor produzido em nós, resultado da ação do Espírito Santo, fruto do Espírito em nós. É desse amor louco, dessa paixão, dessa alegria, dessa paz que nós estamos falando, né? Que supera o nosso entendimento. Né? É algo que é feito em nós. O que a gente pode fazer é ir ao encontro do Espírito, buscar a comunhão com o Espírito. Vou dar um exemplo aqui. Se você tiver que fazer uma cirurgia que você tem que tomar uma anestesia geral, se tomar uma anestesia geral, você vai apagar. Você consegue fazer essa cirurgia em você? De forma nenhuma. Você não consegue, né? Alguém vai fazer isso em você. Você foi ao encontro, você foi buscar, havia uma necessidade, você foi levado por vontade própria ou pelas necessidades até aquele lugar onde seria feito em você algo que você não poderia fazer em você. Né? Então, o fruto do Espírito é assim, né? É uma cirurgia espiritual que é feita em nós e que é o Espírito quem faz essa cirurgia espiritual em nós. E nós temos que ir ao encontro. E também ser levados a esse encontro. Porque nós somos levados a esse encontro por Cristo. Cristo nos leva a esse encontro com o Espírito nos leva ao encontro com Cristo. E aí isso é operado em nós. Sim. E mais uma vez a gente falar sobre isso, né? A ação do Espírito Santo em nós, a gente desfruta desse fruto, sendo redundante aí, através da nossa comunhão com Deus, né? Porque, como você falou, é algo que a gente vai ao encontro, é algo que Cristo proporcionou que a gente tivesse esse encontro, esse contato com Deus. Então,
a gente está falando, e como você mencionou, que às vezes as pessoas vão falar, pô, esses caras estão viajando, as ideias dos caras. E porque não é fácil, não é algo produzido por nós, mas é algo que nós vamos ao encontro de. Porque Cristo nos fez, Cristo nos levou a esse encontro. E isso acontece na comunhão com Deus através da Bíblia, da leitura, da meditação na palavra, das orações, do nosso tempo com Ele. Então, a gente está falando aqui que não é algo que a gente vai produzir, no sentido que não é a paz que eu consigo fazer com o meu irmão, mas é uma paz que eu posso buscar, é um amor, é uma alegria que eu posso buscar na comunhão com Deus. Isso. Então, essas coisas que a gente está falando que são difíceis, mas para Deus é totalmente possível. E o caminho é a comunhão com Ele. Então, não tem outro. Não tem outro. Paulo, quando ele fala, né, sejam cheios do Espírito Santo, ele fala, sejam cheios do Espírito Santo, cantando louvores, tendo comunhão com seus irmãos, sendo pessoas obedientes aos seus pais, caminhando junto, lendo a palavra de Deus. Paulo está falando, é possível ser cheio do Espírito Santo, e o caminho é esse. O caminho é o caminho da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, buscando que isso seja uma realidade em nossa vida, né? E você veja que coisa interessante, eu vou usar a palavra interessante, mas na realidade eu acho triste, mas vou usar interessante. Já usei triste, já joguei no ar. O Brasil é considerado um país cristão, né? Sim. Culturalmente o Brasil é um país predominantemente cristão, né? E de cultura judaico-cristã. Nas leis, muitas das coisas são baseadas na cultura judaico-cristã. Ora, se é um país predominantemente cristão, que as pessoas se declaram cristãs, me parece que essas pessoas não estão cheias do Espírito. Sim. Tamanha quantidade de conflitos que a gente tem, inclusive você vendo pessoas que se declaram cristãs, algumas se declaram representantes de Deus, ou qualquer nome que elas dão para o ministério dela. Mas você vê representantes clericais, pastores, líderes religiosos que têm alcance midiático e outras pessoas usando outros recursos que se declaram cristãs. E que pregam um conflito, pregam a inimizade, pregam o ódio. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo não fazem isso. Sim. Jesus diz, né? Pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Então, que fruto a gente está vendo nessas pessoas, né? É um fruto digno de falar, bom, eu estou ligado a Cristo, meus frutos, a minha vida demonstra isso. De fato, infelizmente, né, essa estatística do Brasil, um país de maioria cristã, não reflete a realidade do que a gente vê no dia a dia, né? Infelizmente. Então, há que se perguntar qual é que tipo de cristianismo que a gente vive. Que Cristo é esse, né? Que Cristo é esse, né? Com tanto conflito, sim, com tanta inimizade. E eu penso que a gente tem abordado aqui, né, o fruto do Espírito, as características, enquanto que uma dádiva, né, que nós recebemos de Deus e podemos viver, mas pensando nesse prisma é também uma responsabilidade muito grande, porque é isso que, enquanto cristãos, nós devemos oferecer para quem está vivendo, convivendo com a gente, né? Não é o que a gente vê de números aí, né? A gente é um país imensamente cristão, mas é um dos países mais corruptos do mundo, um dos países que mais tem violência contra a mulher, contra a criança. Que raio de cristianismo é esse? Que raio de fé é essa que a gente pode colocar o nome, pode dizer para o IBGE o que nós somos, mas que o nosso vizinho não vai reconhecer essa fé, né? É interessante porque a gente sempre gosta de trazer as coisas muito próximo da gente, né, para
para poder dar a reflexão, senão fica os outros lá, né? Eu vejo pessoas cristãs, nesse mundo político que a gente vive hoje, eu vejo pessoas cristãs desejando toda sorte de mal para líderes políticos, seja de direita, de centro ou de esquerda. Eu vejo pessoas falando sobre líderes políticos, pessoas declaradamente cristãs. Isso aí tinha que morrer, isso aí tinha que pegar uma doença, isso aí tem que sofrer, isso aí tem que... uma série de coisas. Aí eu fico pensando assim, bom, como cristão, eu acho que alguém tem que morrer ou acho que esse alguém tem que ter Cristo? Ele precisa morrer ou ele precisa de Cristo? Porque se a pessoa faz os maus que faz, ele precisa de Cristo na vida dele. Mas os cristãos muitas vezes estão desejando o mal para essa pessoa. Sim. É como ao se... invés de desejar Cristo. É como se o fato daquela pessoa um dia ser alcançada por Cristo, ser transformada, causasse até uma sensação ruim, né? Poxa, como assim? Agora é cristão, agora se... Ah, sim. Agora virou crente. Agora virou crente, e gera até essa dúvida, essa sensação, né, de não pode, não poderia. E de fato, é uma coisa que a gente precisa pensar a nosso respeito, né? A Bíblia fala do fruto do Espírito e a gente está dissecando, a gente está se aprofundando em cada característica que Paulo relata aqui. Como nós temos oferecido esse fruto, né? Como nós temos vivido isso em nossas vidas, né? Qual é a paz que nós promovemos? Qual é a paz que nós promovemos? Qual o amor que nós estamos vivendo? Ou no que estamos nos alegrando, né? Isso só para falar dos 3 primeiros. Tem mais. Né? E tem mais ainda, tem mais. A gente vai caminhar muito nesse sentido. Mas, pessoal, mais uma vez a gente agradece esse tempo de bate-papo que a gente tem tido durante os nossos estudos. Mais uma vez a gente pede que você curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais também para ajudar que ele tenha um alcance maior e possa abençoar mais vidas. Pastor, Amém. Temos mais algo a acrescentar? É isso mesmo, né? Temos, mas fica para o próximo, né? Isso. Sempre tem. Se a gente pudesse gravar aqui meu Deus, documentário, a gente gravava. Graças a Deus por isso, porque é muito bom estar aqui. Então a gente vai orar para encerrar nesse momento. Querido Pai, nós queremos, Deus, louvar ao Senhor, agradecer por esse tempo, Deus, na Tua Palavra, lendo e meditando sobre ela, Senhor, conversando sobre as coisas maravilhosas que o Senhor produz em nossa vida, Pai. Amém, Jesus. Nós queremos clamar ao Senhor que o Espírito Santo seja cada vez mais fortalecido em nós, ó Deus, que sejamos cheios do Senhor, cheios da presença de Deus em nossas vidas, que sejamos capazes de desfrutar, ó Pai, desse fruto do Espírito maravilhoso e oferecê-lo, Deus, às pessoas que convivem com a gente. Amém, Jesus. Que esse nome de cristãos que carregamos, ó Pai, muito mais do que uma resposta a uma pergunta estatística, Senhor, seja uma realidade de vida a todos nós. Amém, Jesus. Que antes de nós perguntarmos, as pessoas possam ver isso em nós, ver Cristo através de nós. Amém, Jesus. Possamos proporcionar essa paz da qual temos falado, Pai. Que possamos ser aqueles, ó Deus, que levam a paz do Senhor aonde quer que estão. Amém. Que essa seja uma realidade, que essa seja uma busca constante em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado mais uma vez. Esperamos vocês para a próxima. Até o próximo encontro, irmãos. Deus nos abençoe.